Eu vou pegar um tamanho de dado grande, de 6 centímetros, e vou testar. E a gente vai testar com o nosso aluno, tá? Eu não posso garantir que vai funcionar porque eu nem conheço o seu aluno, não é? Eu precisava fazer a fase de avaliação e planejamento. Na fase de avaliação e planejamento, a gente de verdade conhece o nosso aluno. Mas eu vou assumir que isso aqui vai fazer sentido para o seu aluno. Essa atividade que já está pronta aqui na minha cabeça, eu só vou colocar agora para funcionar. Como é que eu vou fazer uma interpretação de problema matemático usando dados, né? É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou salvar aqui. Vou criar uma pastinha nova aqui para mim. O que eu estou fazendo agora? Tá? Eu olhei um modelo aqui e vou criar um recurso para a gente trabalhar a interpretação de problema matemático. Como é que eu uso o modelo? Eu clico aqui no modelo, cliquei no modelo. Não dá para usar ele aqui, ó, nessa aba que aparece. Você tem que baixar. Então, você clica aqui, ó, nessa setinha para baixar. E aí sim, baixa, tá? E agora eu preciso pensar no quê? Eu preciso estruturar o meu problema matemático. O meu aluno está com dificuldade de interpretar o problema. Então, eu preciso começar de um ponto, não é? Vamos entender que o nosso aluno, ele consegue fazer isso aqui. Ele consegue, com ajuda, resolver esse problema aqui. Ó. Maria comprou 3 camisas. Depois comprou mais 5 camisas. Com quantas ela ficou? Então, esse problema aqui o meu aluno consegue fazer com ajuda. E tem um outro problema que ele não consegue fazer com ajuda. O supermercado fez uma promoção e vendeu metade e vendeu 400 unidades de um produto X. Depois fez outra promoção e vendeu mais 800 unidades desse mesmo produto. Quantas unidades ele vendeu no total? Tá? E aí é o mesmo, olha só, é um problema que tem a mesma o quê? A mesma operação. Operação aqui, adição. Operação aqui embaixo, adição. Tá? É a mesma operação. Qual é a diferença? Aqui eu tenho um texto maior para leitura e interpretação. O que dificulta, pode dificultar para o meu aluno. Às vezes ele não está conseguindo fazer, ele está conseguindo fazer isso aqui com muita ajuda, com um pouco de dificuldade ele faz esse, mas esse daqui, até com ajuda, ele fica lá muito tempo e não sai do lugar. Então tem alguma coisa entre esse aqui e esse aqui. E a gente parte do que o aluno consegue fazer, né? Lembra desse princípio? E parte do que o aluno consegue fazer. Então a gente vai começar a treinar problemas desse tipo aqui. Como que eu vou treinar problemas desse tipo aqui? Com dados para o nosso aluno, para facilitar a interpretação dele. Tá? A gente pode estruturar uma combinação de dados. Por exemplo, ó, no primeiro dado, nós vamos ter um personagem. Personagem 1. No dado 2, vamos ter uma ação, que vai ser referente à operação. No dado 3, nós vamos ter uma quantidade. No dado 4, nós vamos ter personagem, Maria, ação, comprou, quantidade, 3. Vou botar a quantidade e depois a outra coisa que aconteceu, outra ação. Ação, operação, outra quantidade. O que vai acontecer? Eu vou criar 5 dados diferentes aqui. Imagina você ter 5 dados diferentes, tá? Eu não vou conseguir imprimir e montar os dados para você aqui ao vivo, que pena, tá? Mas a gente vai montar aqui os dados. Vamos lá, personagem. Eu vou fazer com imagem. Eu vou pegar aqui imagem. Eu quero imagem. Desenho, menina, rosto. Imagem, aqui que legal. Copiar a imagem. Esse aqui vai ser o dado 1.
É só eu apagar e colar. Copiar. Deletei essa aqui. Colei de novo. Reduzir um pouquinho. Essa aqui vai ser a Joana. Estamos criando atividades estruturadas para trabalhar a interpretação de problemas matemáticos, ok? Personagem. Dado de personagem, ok. Vamos para o dado 2 de ação, operação. Então, eu vou salvar aqui com o nome de... Eita, cadê minha pasta? Adaptando ao vivo. Dados, dado, personagem. Ponto. E agora vamos para o próximo dado. Vou clicar aqui no meu modelo de novo, ó, jogo de dado, e vai abrir um novo para mim. Maravilha. E o que é o próximo é a ação. Então, eu vou botar aqui, agora vai ser só texto. Não, vai ser só texto. Eu posso botar imagem também, se eu quiser, tá? Vou botar aqui. Comprou. Outra ação que remete à operação de adição. Ganhou. Outra ação que remete à operação de adição. Estou trabalhando a adição. Poxa, Leandro, mas era a divisão. Tudo bem, você bota divisão. Recebeu. Legal. Temos o dado da ação, ok? Dado personagem. Esse aqui vai ser o dado ação. E agora vamos para o próximo dado. Dado de operação, ação. Ok. Agora dado da quantidade. E agora eu vou botar quantidades aqui de acordo com o nível do meu aluno. Se meu aluno está trabalhando com quantidades de um dígito, eu não vou botar 1 milhão de coisas aqui. Então, se o meu aluno está trabalhando com quantidade de 2, 3 dígitos, a gente vai botar 2, 3 dígitos, entende? Isso é importante estar claro. A gente vê isso na fase 1, na definição de objetivo e na definição de ponto A e ponto B. Para quem é aluno do curso, vamos botar quantidades de até 3 dígitos, tá? Então, aqui vai ser até 3 dígitos, ok. Temos um dado de quantidade, vou salvar. Esse dado de operação, ação aqui de novo, pode ser exatamente o mesmo, tá? Ele já está ok. Posso repetir ele, posso ter 2, só imprimir de novo 2 vezes. Esse de operação também posso repetir 2 vezes. Esse de quantidade eu também posso repetir ele de novo 2 vezes. Pronto. Ana recebeu 56 carros, tá? E esse aqui é o primeiro conjunto de dados. O primeiro conjunto de dados, o aluno foi lá e jogou os primeiros 4 dados compõem a primeira parte do nosso problema. E aí, num segundo momento, o nosso aluno joga o restante dos dados. Que aí vem para uma segunda parte. Você pode ter um tabuleiro, igual esse aqui. E escrito, inclusive, pode estar escrito no tabuleiro ou não. Você pode ser falado junto com o aluno. Depois, tá? E tem a parte 2 aqui, e tem um depois aqui no tabuleiro. Isso aqui fisicamente, tá? Não é digitalmente. Não é para fazer digitalmente. Fisicamente com o aluno. E depois, o que acontece? Jogou o dado de novo. Jogou que dado? Jogou outro dado da ação. Tem 2 dados da ação. Depois o quê? Depois ela conseguiu. Conseguiu o quê? Conseguiu dado da quantidade. Cadê a quantidade? Mais uma quantidade aqui. Depois ela conseguiu 89. Depois conseguiu 89 o que, Leandro? Carros, vai ter que repetir o carro, tá? Então ela tem que ter outro dado aqui do carro. E aí depois tem que ter a pergunta final. Isso pode ser um dado, pode ser um card que você coloca ali na mesa e para representar, tá? É importante ter uma forma de estruturar. Com quantos ou quantas ela ou ele ficou. E aí tem o momento da pergunta final. Tá? Isso na mesa do aluno. E para cada vez que ele jogar, dependendo do aluno, se fizer sentido para ele, ele pode registrar isso no caderno. Escrever lá no caderno. Se ele consegue escrever no caderno, é ok. Tá? Joana recebeu 56 carros. Depois conseguiu 89 carros. Com quantos, né, nesse caso aqui, ela ficou? Quantos o quê? Quantos carros ela ficou? Entende que eu estruturei uma situação. De que situação? Interpretação de situações de problemas matemáticos. Então, se meu aluno treinando dessa forma aqui, ele vai ele vai treinando, vai aprendendo a fazer dessa forma aqui, e depois você vai mudando o quê? Leandro, isso aqui está parecendo que vai me custar muito tempo, mas olha só a sacada. Qual é a ideia aqui? Você não vai jogar fora os dados. Você tem lá os modelos de dados, não tem? Você já tem modelos, os personagens.
você já tem os objetos, você já tem algumas quantidades, você já tem algumas ações. O que você pode fazer aqui? O que muda na sua estrutura ao longo do tempo? O aluno treinou isso aqui uma semana, tá ok, tá fazendo sozinho, não tá pedindo ajuda. Qual é o próximo passo? Vamos aumentar o problema. Como é que eu aumento o problema? Você pode botar mais ações, mais operações, aumentar as quantidades, aumentar os depois aqui, mais um depois, porque aqui eu só tenho um depois. Esse aqui é o primeiro depois, né? É o primeiro depois. O primeiro depois. Eu posso ter mais depois. Joana recebeu 56 carros. Depois, conseguiu 89 carros. Depois, ganhou mais 59 carros. Quantos carros ela ficou? Entende? E eu posso botar mais depois, mais situações. Isso pode ser físico para o meu aluno tocar, sentir, jogar e ver como é que mudam as variáveis do problema e como isso afeta o resultado no final. Isso vai dar uma noção de interpretação para ele também. Vai ficar mais fácil dele entender como funciona a questão dos problemas matemáticos. Isso é um exemplo, tá? Ah, Leandro, mas o meu outro exemplo é diferente. Meu aluno está trabalhando porcentagem. Então, você pode fazer exatamente a mesma coisa com a porcentagem, tá? Só que estruturado. Entendeu? Esse recurso aqui estrutura uma atividade. E com a estruturação de atividade, eu mantenho uma estrutura para a minha próxima aula, para o meu próximo desafio. Uma vez que o meu aluno aprende a trabalhar com atividades estruturadas dessa forma aqui, se isso aqui funcionar para ele, porque se não funcionar, se ele precisar de muita ajuda durante muito tempo, eu vou trocar o recurso e tentar outro. Entende? Porque eu tenho um repertório com várias opções lá. Eu não preciso usar dados, posso usar um jogo com cartas, eu posso criar um componente interativo, como esse aqui. Eu posso criar um jogo de tabuleiro para usar com cartas, enfim. Tem várias opções. Isso vai depender de cada caso. Isso aqui é só um exemplo para você. Mas é importante você ter opções para você poder experimentar. E uma vez que você encontra a estrutura que funciona, aí você economiza o seu tempo. Como é que eu economizo o meu tempo? Usando a mesma estrutura, porém modificando o conteúdo. À medida que o aluno avança, você incrementa o conteúdo. À medida que o aluno avança, você incrementa o conteúdo. E uma vez que o aluno entende essa estrutura, você pode, inclusive, usar para outros tópicos. Como, por exemplo, você está trabalhando num outro assunto. Um outro assunto totalmente diferente. Mas que se encaixa nessa estrutura, você pode usar novamente a estrutura. Entende? Porque o aluno já aprendeu a usar essa estrutura.